Pessoal, nós falamos do sistema de coordenadas mais simples, agora nós vamos um pouco mais, vamos dificultar um pouco mais com relação ao sistema de coordenadas cilíndricas, certo? Então, pessoal, para Reit 2003, o livro do Reit de eletromagnetismo, o sistema de coordenadas cilíndricas é uma versão tridimensional das coordenadas polares em duas dimensões. Então, pessoal, as coordenadas polares, se a gente lembrar do cálculo, é o quê? É a representação de uma circunferência no plano XY, né? XY. E que, quando aplicado às coordenadas polares, eu tenho as coordenadas ρ, né? Ou R, depende da literatura que se estuda, né? E o ângulo associado a esse raio, né? O raio dessa circunferência, certo? Então, as coordenadas cilíndricas é uma forma tridimensional de ver as coordenadas polares. Então, se eu tenho aqui um cilindro, a base desse cilindro é uma circunferência, então, se eu tenho aqui, vou aqui representar o espaço novamente, certo? Então, se eu tenho aqui o espaço, aqui nesse plano eu vou ter as coordenadas polares, né? X, Y. Se eu elevar aqui a uma determinada altura, eu vou ter a formação de um cilindro, certo? E aí, pessoal, eu vou ter ainda as coordenadas ρ ou R, né? Vai depender da literatura, um ângulo associado a esse raio, e eu vou ter uma altura relacionada a esse cilindro que estaria no eixo Z, certo? Ok? Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui para passar para o próximo tópico. Então, pessoal, em coordenadas polares, como eu expliquei, o ponto é localizado no plano a uma distância r, né, um raio r dessa circunferência com relação à origem do sistema de coordenadas e a uma distância angular ou um ângulo associado a esse raio de valor φ, certo? Da linha do ponto de origem até a linha radial arbitrária, certo? Como eu mostrei na figura, tem uma circunferência, o ângulo formado entre a horizontal, por exemplo, que poderia ser o ponto de referência, e a linha formada pelo raio da coordenada polar, ok? E em coordenadas cilíndricas, pessoal, um ponto ele é representado pela interseção de três superfícies perpendiculares, certo? A superfície formada pela coordenada radial, a superfície formada pelo ângulo, certo, de rotação com relação ao plano polar, certo? E a elevação relativo ao cilindro com relação ao ponto no eixo Z, certo? E aí eu vou ter a formação do cilindro, como eu mostrei no desenho, ok? Então, pessoal, a coordenada R, ela é positiva, certo? Para longe do eixo Z, certo? Admitindo valores somente entre 0 e mais infinito. Ou seja, eu vou ter aqui meu espaço, né? Eu vou ter aqui uma determinada circunferência com determinado valor R, eu posso ter uma outra determinada circunferência com determinado valor R, certo? E aí eu posso apresentar várias e várias circunferências no qual o valor desse raio varia de 0 a infinito. Eu posso ter um cilindro de raio infinito, por exemplo. E eu posso ter um cilindro de raio zero, que seria um ponto na origem, ok? Um ponto na origem do espaço das coordenadas cilíndricas, tá? Ok? Então, a variação do raio ela é sempre positiva, entre 0 e mais infinito, ok? Já φ, pessoal, é conhecido como ângulo azimutal, certo? Ok? Então, esse ângulo é conhecido como ângulo azimutal, compreendendo todo o ciclo trigonométrico entre 0 e 2π radianos, certo? Que no caso 2π, eu vou ter a volta completa e a representação de um cilindro completo. Se esse ângulo for menor do que 2π, eu vou ter sempre um pedaço desse cilindro, certo? Então, vamos imaginar aqui, de novo, o sistema de coordenadas cartesianas, né, para representar o espaço, mas trabalhando em coordenadas cilíndricas, se eu quiser somente a parte 1/4 de um cilindro, eu vou pegar somente de 0 a 90, né, 0 a π sobre 2,
vou ter aqui uma elevação aqui no eixo Z, né? E eu vou ter a projeção aqui em cima, certo? E aqui eu vou ter somente a representação de um quarto de um cilindro. Ok, pessoal? Então, esse cilindro, essa angulação azimutal pode variar de 0 a 2π, certo? Quando esse valor é menor que 2π, eu tenho somente uma fração do cilindro que formaria pelo ciclo completo, tá? Então, deixa eu só apagar aqui novamente. E a coordenada Z, pessoal, segue o mesmo raciocínio das coordenadas cartesianas. Então, ele pode variar de menos infinito a mais infinito, certo? Ok? Então, o eixo Z, ele se mantém como a mesma referência para coordenadas cartesianas, de menos infinito a mais infinito, tá? Então, aqui, pessoal, é a representação do sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um ponto P2 e um ponto P1, eu tenho um vetor aqui, certo? Nesse sistema de coordenadas cilíndricas, mas esse vetor, ele pode ser representado por um cilindro de raio R, certo? E a uma determinada altura H, ok? E os eixos coordenados relativos ao sistema de coordenadas cilíndricas é o eixo radial, né, ou R, o ângulo azimutal φ e o eixo Z, certo? Ok? Que vai dar origem à formação do cilindro. Pessoal, um vetor no sistema de coordenadas cilíndricas, ele pode ser descrito da seguinte forma. Um vetor em coordenadas cilíndricas, né? Eu tenho aqui as componentes radial, o ângulo azimutal e o eixo Z, né? Eu vou ter o quê? O meu vetor unitário R, né? No caso, a componente apontando na direção radial, vezes a magnitude da projeção do meu vetor na direção radial, certo? E isso daqui ele pode ser uma função também em coordenadas cilíndricas, tá? Mais φ chapéu, né? Que é a relativa ao vetor unitário na direção φ, certo? Vezes a magnitude da projeção do vetor na direção φ, certo? E Z chapéu, né? Que é o vetor unitário no eixo Z, vezes a magnitude da projeção do meu vetor em coordenadas cilíndricas no eixo Z, tá? Beleza? Então, como eu falei aqui, ó, a R, a φ e a Z são funções, ou podem ser funções, também de R, φ e Z, certo? E também definirá um campo vetorial, certo? Então, à medida que eu vou mudando as coordenadas nesse sistema de coordenadas cilíndricas, eu também posso representar um campo vetorial nesse sistema de coordenadas, certo? Ok? De modo que esse campo vetorial, ele acompanha a forma do cilindro, a forma de um cilindro, certo? Pessoal, como as coordenadas cartesianas, pode-se realizar os produtos escalares e vetoriais aos vetores unitários do vetor em coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, R chapéu escalar com R chapéu é igual a φ chapéu escalar com φ chapéu, que é igual a Z chapéu escalar com Z chapéu, que é igual a 1, certo? É só a gente imaginar os vetores unitários em sentido paralelo, certo? Então, aí eu tenho vetores unitários paralelos e o produto escalar de vetores em paralelo, vetores paralelos, é sempre igual a 1, porque a diferença angular, no caso aí, para vetores unitários, né? No caso, essa diferença angular é sempre 0 grau e o cosseno de 0 grau é igual a 1. E as magnitudes dos vetores unitários é sempre igual a 1. Já para vetores ortogonais, né? R chapéu, φ chapéu igual a R chapéu, Z chapéu, φ chapéu, no caso não vezes, né? No caso é um produto escalar. Φ chapéu escalar Z, φ chapéu escalar R, Z chapéu escalar
R e Z chapéu escalar φ é igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais entre si. E o cosseno de 90 é igual a zero, tá? Já em termos de produto vetorial, pessoal, quando eu tenho vetores paralelos, o produto vetorial de dois vetores paralelos é sempre zero, né? Então, R chapéu vetorial com R chapéu vai ser zero, porque o seno de zero é igual a zero. Φ chapéu vetorial com Φ chapéu é igual a zero também. E Z chapéu vetorial com Z chapéu é igual a zero. Então, pessoal, continuando a determinar as relações vetoriais dos produtos vetoriais relativos aos vetores unitários. Então, R chapéu vetorial com Φ chapéu é igual a Z chapéu. Φ chapéu vetorial com R chapéu é o contrário, né? O vetor invertido, é menos Z chapéu. Φ chapéu vetorial com Z chapéu é igual a R chapéu. Z chapéu vetorial com Φ chapéu é igual a menos R chapéu, certo? Z chapéu vetorial com R chapéu é igual a Φ chapéu. E R chapéu vetorial com Z chapéu é igual a menos Φ chapéu, certo, pessoal? É só a gente determinar a localização desses vetores unitários na direção de cada um dos eixos coordenados e fazer a regra da mão direita, certo? E aí nós determinamos, pelo polegar, nós determinamos a direção do produto vetorial, tá? Assim como o estudo do comprimento infinitesimal para coordenadas cartesianas, pessoal, nós podemos fazer o mesmo para coordenadas cilíndricas, certo? Então, como é que isso se procede? Então, vamos imaginar um ponto P, localizado na coordenada R, Φ e Z, sendo a interseção dos planos R igual a R, né? Φ maiúsculo, né, em grego aqui, igual a Φ minúsculo, e Zzão igual a Zzinho, certo? Esses serão os planos que definirão o ponto P, né, em coordenadas cilíndricas, tá? Então, pessoal, vamos imaginar o incremento, no caso, a cada valor desse, a cada plano desse, em diferenciais de comprimento radial, dr, em diferenciais de ângulo azimutal, dφ, e diferencial de comprimento no eixo z, no caso igual a dz, obtendo o segundo ponto, no caso seria o ponto Q. E aí, a junção desses dois pontos me dará um vetor em coordenadas cilíndricas, tá? Então, pessoal, as coordenadas do ponto Q será o quê? R mais dr, Φ mais dφ e Z mais dz, certo? Então, essas serão as coordenadas do ponto Q, tá? Pessoal, o ponto Q será a interseção entre os planos R, certo? Rzão, no caso, R mais dr, né? Φzão, ou Φ maiúsculo, que é igual a Φ mais dφ, e Z igual a Z mais DZ, certo? Plano Z igual a Z mais DZ. Esses três planos, pessoal, representará o ponto Q em coordenadas cilíndricas, tá? Então, pessoal, as projeções do meu vetor formado agora PQ em cada um dos eixos serão basicamente os diferenciais incrementais, ó. dr, certo? R dφ, eu vou mostrar por quê, que tem a ver com a questão do comprimento do arco, certo? E dz, certo? No caso, a projeção do vetor no eixo z será igual a dz, certo? Então, pessoal, as coordenadas com relação à direção φ do vetor, formado pelos pontos P e Q, percorre um comprimento de arco infinitesimal, r dφ, certo, pessoal? Na direção φ, ok? Então, eu tenho aqui a minha figura para a gente representar aqui algumas coisas, certo? Então, vamos imaginar que o ponto P seja aqui e o ponto Q seja aqui em cima. No caso, não aqui em cima, mas aqui nessa parte aqui, no caso, certo? Então, eu vou ter aqui esse vetor, tá? Ok? Então, se eu projetar esse vetor aqui no meu plano Rφ, né? No plano de coordenadas polares, eu vou ter o quê? Que eu vou ter o raio menor, né? Relativo ao ponto P, né? Relativo ao ponto P, e o raio maior relativo ao ponto Q, né? Que no caso estaria aqui, né?
a projeção desse ponto aqui vai ser justamente a diferença entre a coordenada, no caso, a projeção do ponto Q, R mais DR, né, no plano Rφ, menos o raio do ponto P, né? Ok? A projeção do ponto P no plano Rφ. Isso aqui vai dar igual a DR, certo? Pessoal, mas aqui tem uma peculiaridade que é a seguinte, ó. Então, vamos imaginar que esse vetor, ele percorre um ângulo dφ, né? Como eu já defini aí, certo? Um ângulo dφ. Então, aqui, no plano das coordenadas polares, pessoal, esse vetor, ele sempre percorrerá aqui, ó, já que o início dele aqui num plano Rφ tem uma distância r, certo? Então, ele sempre percorrerá uma diferença angular de dφ. E aí, eu tenho aqui, ó, a formação do comprimento de arco, r dφ, certo, pessoal? Só a gente lembrar de matemática. Comprimento do arco é igual, certo, ao raio, né, da circunferência vezes o ângulo associado a esse raio, certo? Ok? Aqui é o mesmo raciocínio, certo? Só que aqui a gente tem que imaginar o seguinte, que o vetor, a projeção, no caso desse vetor no plano Rφ, ele sempre tem um início a uma distância r da origem, certo? Do plano. E ele percorre um ângulo dφ infinitesimal, certo? Então, esse comprimento de arco infinitesimal, que eu vou chamar aqui de DC, vai ser o quê? O raio, né, R, vezes o ângulo infinitesimal azimutal dφ. Ok, pessoal? Então, por isso que o comprimento ou a projeção infinitesimal com relação ao vetor PQ na direção φ, ele tem essa característica R dφ, certo? E em Z, eu vou apresentar a minha projeção, ou a magnitude da minha projeção em Z igual a dz, né? Ficaria Z mais dz menos Z, igual a dz, certo, pessoal? Já que o Z, ele tem somente a função de demonstrar a altura do cilindro relativo a um determinado raio de circunferência, certo? Pessoal, análogo às coordenadas cartesianas, a ligação entre os pontos P e Q determina também um vetor infinitesimal dl, certo? Só que agora o dl ele apresentará coordenadas cilíndricas, tá? Então, o meu dl em coordenadas cilíndricas será o quê? R dr, né? Mais φ chapéu r dφ, certo? Que é a magnitude da projeção do meu vetor PQ, certo? No plano Rφ, ou seja, no plano polar, ok? Na direção φ, que eu já expliquei no slide anterior porque tem essa característica, devido ao comprimento de arco. Mais Z dz, certo? Ok? Então, está aqui, pessoal, é a mesma figura, certo? Ok? Então, se eu, por exemplo, tinha um vetor aqui, PQ, vamos ver o que é P, aqui é Q, certo? Então, isso daqui seria o meu DL, certo? Por exemplo, ok? E as projeções, junto com os vetores unitários, formará o vetor diferencial de comprimento em coordenadas cilíndricas. Pessoal, os planos formados no elemento diferencial cilíndrico, certo? Da figura, serão o seguinte, ó. Eu vou colocar logo aqui para a gente entender, certo? Então, eu tenho aqui, pessoal, um elemento cilíndrico infinitesimal de volume, tá? Ok? Beleza? E aí, eu tenho o quê? Ó? Que o meu diferencial de superfície na direção radial, ele pode ser o quê? Mais ou menos, né? Ó, aqui apontando ó, menos R e mais R, né? R dφ, que é aqui, ó, R dφ, vezes
a elevação, que é o quê? DZ, certo? Vixe, ficou no traço aqui, ó. Aqui é DZ, certo, pessoal? Então, esse plano aqui vai ser R, dφ, dz na direção R, certo? E o plano aqui atrás, ó, será menos R, R, dφ, dz também, certo? O plano na direção φ, pessoal, o plano que tem o vetor unitário direcionado, apontado na direção φ, será mais ou menos φ, né? Aqui, ó, menos φ e mais φ para lá e menos φ para cá, nesse sentido, vai ser o quê? dr, né? dz. E o dz, ou seja, o plano formado no qual o vetor unitário aponta na direção de z, certo? Vai ser mais ou menos z, r dφ, né? A componente r dφ, vezes dr, que no caso seria relativa ao plano polar, certo? O plano polar das minhas coordenadas cilíndricas, ok? E aí, pessoal, esse elemento de volume, no caso, esse elemento infinitesimal de volume, ele vai apresentar o seguinte diferencial de volume. Ó. Diferencial de volume será o quê? O produto das componentes, ou o produto das dimensões desse diferencial de volume. R, dr, dφ, né? O R dφ, que vem do comprimento de arco, vezes dr vezes dz, né? Então, vai ficar R, dr, dφ, dz, certo? Então, esse é o cálculo do diferencial de volume para um elemento infinitesimal cilíndrico, tá? Mas, pessoal, em determinadas situações, situações problema, certo? Se faz a necessidade da conversão, certo? De coordenadas cilíndricas em cartesianas ou em coordenadas cartesianas em cilíndricas, certo? Ok? Muitas vezes as coordenadas cilíndricas elas são mais adequadas para resolver alguns problemas, ok? Então, pessoal, diante disso, as coordenadas cartesianas podem ser transformadas, ou caso eu possa transpor as coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, valores em coordenadas cilíndricas, certo? Para a simplificação do estudo ou da situação problema, ok? Então, pessoal, dessa forma, as coordenadas R e φ devem ser apresentadas em coordenadas cartesianas, certo? Com base nas coordenadas polares, certo, pessoal? Tranquilo? Então, nós vamos ver como a gente faz isso, como a gente faz essa conversão das coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas, certo? E nós vamos usar como base o que a gente aprende em cálculo com relação às coordenadas polares, tá? Pessoal, a análise em coordenadas polares seria simplesmente o corte transversal, certo? Em um cilindro de raio R percorrendo o ângulo φ. Vamos imaginar que o cilindro seja completo, certo? O ângulo φ percorre de 0 a 2π, e aí eu vou ter um corte nesse cilindro, no qual eu vou ter como projeção uma circunferência, tá? E aí, pessoal, os vetores unitários R e φ são perpendiculares entre si, eu vou mostrar aqui no gráfico, tá? Eu vou mostrar aqui nas figuras. E pode-se modificar a configuração dos eixos, certo? De XY, no plano XY, tá? Ao plano Rφ, ou plano que a gente chama de plano polar, tá? Então, tem aqui, pessoal, vamos imaginar um ponto P, certo? Tanto em coordenadas cartesianas, x, y, z, quanto em coordenadas cilíndricas, certo? E um vetor R aqui, direcionado da origem até esse ponto P, certo? E aqui eu tenho as projeções x e y desse vetor R, certo? Ok? E agora aqui tratando em relação a coordenadas cartesianas, ok? Beleza? Então, nós vamos definir as relações entre R, X, Y, Z e φ, X, Y, Z. No caso, Z igual a Z, né? Porque como eu fiz um corte em um determinado valor Z do meu cilindro, certo? E aí eu vou ter essa circunferência aqui a uma determinada altura Z, certo? Ok? Então, vamos trabalhar basicamente no plano polar e no plano cartesiano XY, tá?
Então, pessoal, os vetores unitários x e y representarão as suas componentes no plano R e φ, certo? Então, nós fazemos uma mudança de coordenadas. Trabalhamos, em vez de coordenadas cartesianas x e y, nós vamos trabalhar em coordenadas polares R e φ, certo? Então, pessoal, estas componentes dos vetores unitários x e y darão origem aos vetores unitários relativos a R e φ, tá? Então, como é que a gente descobre essas equações aqui, ó? Vamos considerar novamente o ponto P, certo? E vamos passar para cá, ó, certo? Depois do feito corte no cilindro. Pessoal, projetando aqui os vetores unitários, ó, eu vou ter a análise feita agora no plano R, φ, certo? O vetor unitário R e o vetor unitário φ, certo? Aqui, pessoal, esse ângulo aqui, certo? Ele é semelhante a esse ângulo aqui, ok? Então, aqui também é φ, ok? Tranquilo? E esse ângulo aqui, pessoal, ele é semelhante a esse aqui, ó. Aqui também é φ. Como eu já está aqui, eu só fiz escrever de novo, tá? Então, se eu projetar aqui no meu plano Rφ o meu vetor unitário x, no caso x chapéu, a projeção no meu eixo φ com relação a x vai ser o quê? Menos x seno de φ, certo? Por quê? Porque é o seguinte, esse vetor x chapéu ele está apontando, vamos olhar aqui, da esquerda para a direita. Então, a componente ortogonal aqui, no caso, a componente em relação ao eixo φ, ele vai ser o quê? No sentido negativo de x, certo? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu vou ter no sentido negativo, né? Menos x, tá? E aí, eu vou ter uma relação trigonométrica aqui. A projeção desse vetor está aqui em cima. Vamos dizer que a projeção seja aqui. E aí, a relação dessa projeção com relação ao ângulo φ é uma relação do seno. Então, vai ser menos x chapéu, né? Que é a minha hipotenusa, tá? Vezes o seno de φ. Ok, pessoal? Então, o meu x chapéu será a hipotenusa do triângulo retângulo. Aqui será a projeção do meu vetor unitário x chapéu no eixo φ, certo? Como ele está apontado no sentido negativo do eixo φ, não no eixo x, como eu tinha falado, desculpa, mas ele está apontando no sentido negativo do eixo φ, que é nesse sentido aqui, o positivo, eu vou acrescentar um sinal negativo aqui, certo? E a relação trigonométrica vai ser o quê? Cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa, certo? Mas, como eu quero saber o valor do cateto, então o cateto será o quê? X chapéu, né? A hipotenusa, vezes o seno do ângulo, ok? Então, eu tenho aqui a minha primeira componente já descoberta com relação ao meu vetor unitário x chapéu. Já com relação ao meu vetor unitário x chapéu em relação ao eixo vertical direcionado no eixo R, certo? Eu vou ter uma relação do cosseno. E aí, a direção, no caso, a direção em sentido, o sentido aqui será positivo com relação a R. Então, aqui eu vou ter mais x chapéu vezes o cosseno de φ, certo? Então, eu tenho essa projeção aqui do meu x chapéu e essa projeção aqui do meu x chapéu. Uma vertical e uma horizontal. Quando eu falo vertical e horizontal, relativo ao eixo φ e relativo ao eixo R, certo? Ok? Agora, vamos trabalhar aqui o meu eixo, no caso, o meu vetor unitário y, certo? Então, pessoal, as componentes do meu vetor unitário y vai ser essa componente aqui, horizontal, certo? Esse ângulo aqui é semelhante a esse, então eu vou ter aqui
que essa componente aqui será y chapéu vezes o cosseno de φ, né? Já que aqui é φ, aqui também é φ e aqui também, certo? São ângulos congruentes, certo? E a projeção ortogonal, né? Com relação a essa projeção aqui, será justamente y chapéu vezes o seno de φ, certo? E aí, pessoal, como que a gente vai fazer agora a conversão, certo? Em termos de vetores unitários. Vamos fazer somente a soma de vetores. Quais são os vetores que estão sobre o eixo R? São os vetores y seno de φ e x cosseno de φ. Então, fazendo a soma, certo? Desses vetores, dessas projeções no eixo R, então, o meu vetor unitário R será o quê? X cosseno de φ, ou x chapéu cosseno de φ, mais y chapéu seno de φ, porque são os dois vetores que estão sobre o eixo R. E quais são os vetores que estão sobre o eixo φ? Será esse y cosseno de φ e esse menos x seno de φ, certo? Então, pessoal, como a gente segue a ordem x, y, eu vou começar aqui, ó. A componente aqui do meu vetor x chapéu na direção horizontal com relação a φ, ele tem um sentido negativo. Então, vai ser menos x seno de φ. E a minha componente ortogonal a essa componente menos x seno de φ será igual a y cosseno de φ. Como ambos estão sobre o eixo de coordenadas φ chapéu, então o meu vetor unitário φ chapéu, certo? Vai ser menos x seno de φ mais y cosseno de φ, certo? Então isso aqui, pessoal, é a base para a transformação de uma coordenada cartesiana em cilíndrica e de cilíndrica em cartesiana, certo? Ok? O raciocínio inverso também é muito parecido, ok? Com relação a coordenadas cilíndricas em cartesianas, tá? Então, como eu falei, pessoal, o procedimento inverso também é possível de modo que os vetores unitários x e y podem ser representados em função de r e φ, certo? E são os seguintes, ó. X chapéu, certo? É igual a r cosseno de φ menos φ chapéu vezes seno de φ, certo? E y chapéu é r seno de φ mais φ chapéu cosseno de φ, certo? Então, o raciocínio é o mesmo, certo? Ao invés de utilizar os eixos R e φ como referência, nós utilizaremos, no caso, os eixos x e y como referência, e aí nós definiremos as componentes em cada um dos eixos x e y, né? E aí fazemos a soma. Só que as componentes elas vão depender de R e de φ, certo? Em termos unitários e também em termos das componentes, né? Da magnitude das componentes relacionados a essas relações trigonométricas seno e cosseno, certo, pessoal? Eu não vou fazer novamente porque é só fazer o procedimento inverso. Ao invés de eu fazer a análise com R e φ, eu vou fazer a análise agora com x e y. E aí, o R e o φ agora deverão ser as hipotenusas dos triângulos retângulos formados, ok? E aí nós chegaremos a esse resultado aqui, tá bom? Então, tem uma conversão das coordenadas cartesianas para cilíndricas e também das coordenadas cilíndricas para cartesianas. Pessoal, assumindo o ponto em coordenadas cilíndricas R, φ e Z, e um ponto associado às componentes x e y, certo, pessoal? Deste mesmo vetor em coordenadas retangulares ou cartesianas, serão o seguinte, ó. Então, eu tenho o valor em termos de magnitude, certo? De x com relação à magnitude do raio na direção R e também com relação à relação trigonométrica com relação a φ, certo? Então, x será
a magnitude do meu vetor é R com relação ao cosseno do ângulo formado pelo ângulo azimutal φ. E o Y será a magnitude do meu vetor R vezes o seno formado pela magnitude do meu vetor R com relação ao eixo φ, certo? Então, é só a gente ver essa figura aqui, ó. Eu tenho o raio R, certo? Eu vou ter uma magnitude R aqui, eu vou ter um ângulo aqui, certo? A projeção desse vetor R ao eixo X é R cosseno de φ, né? Que será essa projeção aqui, esse vetor aqui. Então, cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno, né? E a projeção desse vetor aqui, eu posso colocar aqui para formar o triângulo retângulo. E aqui vai ser a mesma coisa que aqui, ó, R vezes o seno de φ, certo? Ok? Então, o meu y, o meu valor y com relação a coordenadas retangulares será igual à magnitude de R vezes o seno do ângulo formado por φ. E a magnitude do meu valor de x será a magnitude do meu vetor R vezes o cosseno do ângulo formado por φ, certo? No plano polar ou no plano de coordenadas cartesianas, certo? Pessoal, novamente o procedimento inverso é possível, ou seja, pode-se determinar as componentes de R, certo? E φ quando o ponto XYZ é conhecido no espaço, tá? Então, o R em coordenadas polares, ou a magnitude R em coordenadas polares, será a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Se a gente voltar lá na figura, eu vou mostrar novamente. E o φ é igual ao arco tangente de y sobre x. Então, se eu vim aqui, o R justamente será a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, vai ser a magnitude de x ao quadrado, mais a magnitude de y ao quadrado, né? Dentro da raiz quadrada, ok? E o ângulo formado, a tangente do ângulo será y sobre x. Como eu quero saber o ângulo, eu aplico a propriedade inversa, né? A função inversa da tangente, que é o arco tangente, certo? Então, vai ficar o arco tangente de y sobre x, tá? Pessoal, para obter a transformação das componentes cartesianas a partir de componentes cilíndricas, utiliza-se a operação do produto escalar, pessoal. Olha aí o produto escalar aqui sendo importante. Para determinar, portanto, as componentes. Então, vamos lá, ó. A componente AX em coordenadas cartesianas será o quê? O meu vetor unitário x chapéu vezes, certo? A magnitude ou vezes o vetor, no caso não a magnitude, vezes o vetor A em coordenadas cilíndricas. E aí eu posso aplicar o processo distributivo aqui, ó, certo? X chapéu R chapéu vezes aí agora aqui a magnitude da componente R do meu vetor em coordenadas cilíndricas, x chapéu e φ chapéu vezes a componente ou a magnitude da componente em coordenadas cilíndricas da minha direção φ e x chapéu escalar z chapéu vezes a magnitude da componente na direção z, certo? Ok? Então eu vou ter isso aqui, ó, certo? Esses produtos escalares aqui, x chapéu R chapéu mais x chapéu φ chapéu e x chapéu z chapéu. Isso aí é para determinar, certo? A minha componente ou a magnitude da minha componente retangular com relação às coordenadas cilíndricas, tá? Pessoal, continuando os cálculos das componentes, ó. A y, né, que é igual a y chapéu vezes o vetor em coordenadas cilíndricas, o vetor A em coordenadas cilíndricas, né, em R, φ e z, é o mesmo procedimento, o mesmo raciocínio, certo? Faz a distributiva aqui, a propriedade distributiva com relação ao produto escalar, certo? E o final eu vou ter um valor escalar, né? E aqui eu vou ter o produto escalar entre os vetores unitários, ó. Y chapéu R chapéu, Y chapéu
φ chapéu e y chapéu, z chapéu, tá? E aqui são as magnitudes das componentes em coordenadas cilíndricas, certo? A φ, a r e a z. E o AZ do mesmo jeito, certo? Faz a distributiva, certo? Eu vou ter aqui o produto escalar entre os vetores unitários, certo? Z chapéu, R chapéu, Z chapéu, φ chapéu e Z chapéu, escalar Z chapéu, certo? E aqui as componentes, novamente, a magnitude das componentes em coordenadas cilíndricas, tá bom? Pessoal, para determinar as componentes, não tem esse OS aqui, as componentes AX, AY e AZ, é necessário determinar os produtos escalares dos vetores unitários, certo? Então, eu vou passar aqui e vou explicar com o gráfico, certo? Então, pessoal, o que é o produto escalar? É só a gente lembrar do último vídeo. O produto das magnitudes vezes o cosseno do menor ângulo entre os vetores, certo? Então, a magnitude dos vetores unitários é igual a 1, certo? Então, a magnitude x chapéu e r chapéu é igual a 1. O ângulo formado entre x chapéu e r chapéu é esse aqui, ó. Aqui está o r chapéu e aqui está o x chapéu. Então, esse aqui é φ, certo? Então, eu vou aplicar aqui o cosseno de φ, que o cosseno vem da operação do produto escalar, certo? O produto escalar entre x chapéu e φ chapéu será esse ângulo aqui, esse ângulo maior, aqui, certo, pessoal? Fiquei mais grosseiro aqui para vocês enxergarem. Mas vai ser o quê? A magnitude dos vetores unitários, que é igual a 1, vezes o cosseno de π sobre 2 mais φ, certo, pessoal? Então, eu tenho φ mais 90 graus aqui, ó, certo? Só que π sobre 2 mais φ, certo? O cosseno de π sobre 2 mais φ é igual a menos o seno de φ. Isso é uma relação trigonométrica, é só a gente fazer o cosseno de A mais B aplicado aqui. A gente vai chegar a esse resultado aqui, menos seno de φ, certo? Então, eu já tenho os produtos escalares com x com relação a R e φ. E o y com relação a R e φ também são muito semelhantes. Então, as magnitudes de R e Y chapéu e R chapéu é igual a 1, e eu vou procurar o menor ângulo entre Y e R, certo? Então, o Y e R vai ser o quê? 90 menos φ, ou π sobre 2 menos φ. Se eu fizer a operação do cosseno de A menos B, eu vou encontrar que é igual ao seno de φ. E o produto escalar entre Y chapéu e φ chapéu vai ser o quê? Vamos lá. O ângulo entre Y chapéu e φ chapéu. Está aqui. Ângulo de φ chapéu e Y chapéu é igual a φ. Então, aplicando no produto escalar, será o cosseno de φ, já que as magnitudes é igual a 1, pessoal. Beleza? Em relação aos produtos escalares no eixo Z, pessoal, tem os seguintes resultados. Ó. X chapéu, Z chapéu, Y chapéu, Z chapéu, Z chapéu, R chapéu e Z chapéu, φ chapéu é igual a 0. Certo? Por quê? Porque com relação os eixos X, Y e Z são ortogonais e também os eixos Z, φ e R também são ortogonais. E aí, o cosseno de 90 sempre será 0, certo? Por isso que o produto escalar entre as componentes cartesianas e também componentes cilíndricas entre si, o produto escalar entre elas sempre darão iguais a 0, certo? Como o Z participa tanto do sistema de coordenadas cilíndricas quanto do sistema de coordenadas retangulares, e eles são defasados em 90 graus, o cosseno de 90 é sempre 0, certo? E aí o produto escalar dos vetores unitários também é nulo. Só que vai sobrar ainda Z chapéu escalar com Z chapéu, que é igual a 1, pessoal. Por quê? Porque eu vou ter dois vetores unitários em paralelo, ou dois vetores unitários paralelos, na direção do meu eixo Z, tanto em coordenadas cilíndricas quanto em coordenadas cartesianas, já que ele participa de ambas as coordenadas. Então, pessoal, substituindo os resultados de 74 a 79, certo? Que a gente viu até agora, que são os produtos escalares em 71, 72 e 73, relativo
as magnitudes das componentes A e X, AY e AZ, a gente tem o seguinte. Então, pessoal, a gente pode representar as componentes cartesianas em função das componentes cilíndricas da seguinte forma. AX vai ser X chapéu A, R, φ e Z, vai ser AR, né? Cosseno de φ menos Aφ seno de φ, certo? Fazendo as substituições das equações anteriores nas equações das componentes. A y vai ser y chapéu escalar com o vetor em coordenadas cilíndricas, vai ser AR seno de φ mais Aφ cosseno de φ. E AZ igual a AZ, certo, pessoal? Ok? Como ele compartilha dos dois sistemas de coordenadas, tanto retangulares quanto cilíndricas, seria natural que o valor da componente fosse AZ igual a AZ, certo? Já que o produto escalar Z com Z, certo? Dá igual a 1, ok? Passou? Passou. Então, pessoal, a gente pode expressar isso daí em uma forma matricial, que fica mais simples de enxergar. Ó. Então, aqui eu tenho as componentes retangulares, aqui eu tenho as componentes cilíndricas e aqui eu tenho os multiplicadores, certo? Com relação às componentes cilíndricas. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, eu posso representar isso aqui como um sistema de equações, certo? Virou um sisteminha de equações. E aqui eu vou representar na forma matricial esse sistema de equações, onde aqui seria a matriz dos coeficientes, certo? E aqui seriam as coordenadas cilíndricas, certo? Ou as componentes do vetor em coordenadas cilíndricas, ok? Pessoal, a conversão de coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas segue de forma análoga, certo? A gente viu no slide anterior a conversão de coordenadas cilíndricas em cartesianas e agora a gente vê a seguinte forma matricial para as coordenadas cartesianas para cilíndricas. Então, eu tenho aqui o resultado em coordenadas cilíndricas. Eu vou ter aqui a matriz com os coeficientes e aqui eu tenho as componentes cartesianas, AX, AY e AZ. O processo de obtenção dessa matriz, pessoal, é igual, ou no caso é muito semelhante, é análogo, não igual, mas análogo o processo de obtenção das coordenadas retangulares com relação às coordenadas cilíndricas, certo? Nós calculamos os produtos escalares, certo? De AR, Aφ e AZ com relação ao vetor em coordenadas no caso, retangulares, certo? Ok? Então, quando quiser fazer uma conversão de coordenadas cartesianas para cilíndricas, pode utilizar essa matriz. E quando eu quiser fazer o procedimento inverso, eu posso utilizar essa matriz aqui. Certo, pessoal? Quem quiser dar um print aí, quem estiver estudando e quiser dar um print aí na tela, eu deixo aqui, ó, coordenadas cartesianas em relação às coordenadas cilíndricas. E aqui as coordenadas cilíndricas com relação às coordenadas cartesianas, certo?